Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, vou continuar compartilhando com vocês neste encontro a palavra do Senhor. Neste segundo abordagem, o tema é a responsabilidade da igreja na transformação das nações. Os discípulos de Jesus eram homens de poucas letras, homens simples, alguns pescadores, e muito cedo em seu ministério, Jesus disse a eles palavras difíceis de engolir, de compreender. Quando disse a eles, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós, a luz do mundo? Se Jesus tivesse dito a eles, vocês são o sal da Galileia, ou a luz de Israel, mesmo que pareça exagero, poderia ter um pouco mais de viabilidade. Mas dizer a esses simples galileus da desprezada província do norte, de um dos menores países do Império Romano, que eles são a luz do mundo, parece quase irracional e fora de toda probabilidade humana. Mas foi exatamente isso que Jesus disse a eles. Também, na mesma ocasião, Sermão da Montanha, ao ensiná-los a orar, destacou que a primeira coisa concreta que todos os dias devem pedir ao Pai é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Não apenas na igreja, mas na terra. Após sua morte e ressurreição, Jesus encontrou seus discípulos e disse-lhes que havia recebido toda a autoridade do céu e na terra. No céu e na terra. Por isso, os enviou a fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a viver de acordo com a vontade de Deus. Vejamos qual é a condição do mundo hoje. Na grande maioria das nações, existe muita injustiças, pobreza, fome, desemprego, exploração do trabalho, exploração sexual, violência doméstica, ideologia de gênero, racismo, aborto, negligência com o meio ambiente e os recursos naturais, imigrantes forçados, campos de refugiados, distribuição injusta da riqueza, prisões desumanas, tráfico de drogas, toxicodependência, insegurança, destruição da família. A pandemia desses 2 anos aumentou a angústia, o medo, a incerteza, o desemprego. E esta é a grande pergunta hoje. A igreja tem alguma responsabilidade na transformação das nações? Faz parte de nossa missão como filhos de Deus
lutar por um mundo onde haja mais justiça e paz? Perante esta pergunta, existem basicamente duas posições. Ambos afirmam que a igreja tem responsabilidade na transformação das nações, mas uma posição afirma que a ação da igreja deve ser sempre indireta. A outra posição afirma que a igreja deve incluir em sua missão integral uma ação direta para a transformação social das nações. Vamos chamar posição A e posição B. A posição A, aqueles que sustentam que a contribuição da igreja deve ser feita indiretamente. Não aceitam qualquer participação da igreja ou dos cristãos na política ou em diferentes áreas do governo. A contribuição indireta consistiria em pregar o evangelho, fazer discípulos, plantar igrejas, fazer obras de misericórdia e enviar missionários a todas as nações. E como resultado do grande crescimento numérico da igreja, as nações seriam transformadas. As transformações ocorreriam naturalmente na sociedade. A posição B é de aqueles que acreditam que a igreja deve estar, não como instituição, mas por meio de seus membros, envolvida em todas as áreas da sociedade: política, economia, justiça, direito, governo, educação, ciências, artes, comunicações, saúde, trabalho, esportes, entretenimento, etc. Afirmam que o amor ao próximo não se limita a praticar a bondade e a justiça apenas no nível de uma ética pessoal, mas também no nível comunitário, social e nacional, a fim de buscar o bem-estar integral de todos os habitantes da nação e do mundo. Pessoalmente, acredito que as posições A e B não são exclusivas. Se se avança com a sabedoria de Deus e se aprende com os erros e acertos que a história da igreja nos ensina durante seus 2000 anos, acredito que seja possível harmonizar as duas posições, pois entendo que são posições complementares. O que o reino de Deus e sua justiça incluem? Deus é o Criador e Senhor de toda a criação. Por direito inerente, todo o que existe pertence a Ele. Ele é a autoridade suprema sobre todos os homens e todas as nações. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que todos são valiosos e merecem um tratamento justo e respeitoso em todas as áreas da sociedade. Deus é bom e deseja o shalom temporário e eterno de todos os habitantes da terra. Deus é o Criador. Deus, ao criar-nos a sua imagem e semelhança, deu-nos dignidade, valor e espiritualidade. Deus nos
nos capacitou, nos deu capacidades potenciais que nos permitem desenvolver, trabalhar, plantar e colher, imaginar, fazer projetos, construir, inventar. Deu-nos a capacidade de falar, comunicarmos, compreender uns aos outros. Deus nos deu a capacidade de reproduzir, casar, ter filhos, constituir família, crescer, multiplicar-nos. Ele nos fez seres sociais, somos seres gregários. Ele nos deu o desejo de ter amigos, ser uma comunidade, ser uma nação, nações, preencher a terra e governá-la. Deus nos deu diversas aptidões para aprender, adquirir conhecimento, habilidades, criar cultura e servir ao próximo. Deus é amor, Ele é justo e Ele é um Deus de paz. Deseja que haja amor na humanidade, justiça e paz entre todos os habitantes da terra. Porém, o pecado arruinou a imagem de Deus e nos distorceu o belo projeto do Senhor para a humanidade. A ambição pessoal, a ganância, egoísmo e orgulho do coração humano geraram ódio, guerras, injustiças, crimes, roubos, escravidão e todo tipo de injustiças. Geram-se sistemas sociais perversos e injustos. Estruturas de poder foram criadas, acumulação das riquezas, exploração do trabalho, governos e juízes corruptos, governos totalitários, leis econômicas que favorecem os mais poderosos, apropriação ilegítima de terras e recursos naturais, sem direitos iguais, mergulhando na miséria para a maioria dos habitantes do mundo. Deus colocou recursos no planeta Terra, que, se bem trabalhados e administrados, teriam alimento, sustento e bem-estar suficiente para todos. Mas hoje, em nossas nações, divinizaram-se o mercado, a oferta e a demanda, o capital, a economia, se estruturou o serviço de uns poucos, em detrimento da grande maioria operária que produz essas riquezas. Embora os homens pequem e abandonem a Deus, Ele nunca ignorou a humanidade ou as nações. Os profetas do Antigo Testamento denunciaram repetidamente a injustiça, a corrupção, o suborno, a especulação, a exploração. Jesus denunciou claramente que não podemos servir a Deus e às riquezas. E o apóstolo Pablo afirmou que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Vejamos alguns dados históricos. As primeiras comunidades de discípulos entenderam muito bem a doutrina de Jesus. As primeiras páginas do livro de Atos dos Apóstolos nos mostram que amar a Deus e amar o próximo são duas faces da mesma moeda. Os pobres, as viúvas e os necessitados eram cuidados
em suas necessidades diárias. Bob Moffitt, em seu livro Se Jesus For Maior Prefeito, disse assim, escreve assim: ao longo da história, a igreja geralmente entendeu que a transformação social e cultural era parte de sua tarefa. Eu resumo alguns conceitos que Moffitt expressa em seu livro. Uma visão até então desconhecida de um Deus que é amor e que ensina a amar o próximo entrou no Império Romano. Que um amo cristão deve reconhecer seu escravo como irmão. Veja bem, que ser misericordioso é uma virtude e não uma fraqueza. Que o marido deve amar sua esposa como a si mesmo. Os cristãos rejeitaram a prática do aborto e do infanticídio, amplamente praticada no Império Romano nos primeiros séculos. Em tempos de grandes epidemias, quando os médicos ainda fugiam dos doentes, os únicos que cuidavam dos doentes eram os cristãos. Mais adiante, Moffitt, em seu livro, diz: João Calvino imaginou a igreja como uma pequena sociedade dentro de uma sociedade maior, como um embrião do que representava uma nova e total ordem do mundo. John Stott, em seu livro A Fé Cristã perante os Desafios Contemporâneos, disse assim: John Wesley continua sendo o exemplo mais notável de transformação social. A mudança que ocorreu na Grã-Bretanha durante aquele período está bem documentado no excelente livro de Wesley Brady, England Before and After Wesley. No século XIX, a escravidão e o tráfico de escravos foram abolidos. O sistema penitenciário foi humanizado. As condições de trabalho foram melhoradas nas fábricas e nas minas. A educação tornou-se acessível aos pobres. Os sindicatos de trabalhadores começaram a se organizar, etc, etc. Como se originou esse movimento de humanização? Essa paixão pela justiça social e essa sensibilidade às injustiças humanas? Há uma resposta que está de acordo com a verdade histórica inabalável. Foi derivado de uma nova consciência social. E embora, como é admitido, essa consciência social tinha várias causas, sua fonte foi o avivamento evangélico do cristianismo prático e vital. Um evangelho que revelou os postulados centrais da ética do Novo Testamento. Resumo uma parte do que Stott narra em seu livro. Wilberforce, como membro do parlamento inglês, em 1787, apresentou uma primeira moção para a eliminação do comércio de escravos, criada há 3 séculos. Fazia 3 séculos de escravidão, o tráfico de escravos
comércio de escravos na Inglaterra. Sua moção foi rejeitada por todos. Foi rebatido novamente a cada 2 anos. E então a cada ano, até que em 1807, 20 anos depois, foi aprovado. Em seguida, ele continuou a lutar pela abolição da escravidão, que só foi aprovada em 1833, após 44 anos de luta no parlamento inglês. Quem era Wilberforce? Era um dos discípulos do avivamento de Wesley e estava no parlamento e foi um dos fatores principais das mudanças que aconteceram na Inglaterra. William Wilberforce. Quando foi aprovado a abolição da escravidão em 1833, 3 dias depois, Wilberforce morreu. John Stott continua em seu livro dizendo: a maioria dos grandes movimentos filantrópicos do século surgiu entre os evangélicos. A mesma história pode ser contada nos Estados Unidos no século XIX. Charles Finney estava convencido de que um poderoso impulso para a reforma social emerge do Evangelho e que o abandono pela Igreja da ação social reformadora entristeceu o Espírito Santo e foi um obstáculo para o avivamento. A seguinte declaração de Finney é surpreendente. O grande empreendimento da Igreja é a reforma do mundo. A Igreja e o Estado. Acho que todos concordamos que a Igreja, como instituição, não deve ter nenhuma bandeira partidária. A separação entre a Igreja e o Estado foi demonstrada de forma confiável ao longo dos 2000 anos de sua história. Mas não podemos dizer o mesmo para os membros da Igreja como cidadãos. Que bom seria para uma nação ter entre seus legisladores, governantes e juízes homens e mulheres santos, filhos de Deus e com uma elevada formação profissional e acadêmica que colocassem suas habilidades a serviço do bem comum. Que bênção seria ter entre seus funcionários públicos cristãos comprometidos com o reino de Deus e sua justiça, homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria de Deus, com vocação para o serviço, com ideias claras e novas da vida em sociedade. Precisamos, queridos irmãos, de cristãos bem preparados para atuar em todos os ramos do trabalho e do conhecimento da nação e do mundo. Políticos, advogados, juristas, economistas, empresários, executivos, cientistas, professores, médicos, comerciantes, industriais, legisladores, juízes, governantes e tudo mais seria uma das formas concretas de amar ao próximo. Ao mesmo tempo, devemos ter em mente que vivemos
em nações onde existe cada vez mais o pluralismo ideológico e religioso, étnico, e por isso que não podemos impor uma teocracia. Se em qualquer país, em algum momento, os cristãos se tornarem maioria, devemos respeitar as minorias. O reino de Deus não é uma imposição, é uma proposta. Nossa força está em ser modelo de sociedade, modelo de família, modelo de vida, de conduta. Nossa tarefa não é impor, nossa tarefa é ensinar, educar, convencer, não para dominar, sino para servir, para ser uma cidade assentada em uma colina. O que é o Estado? O homem é um ser social. Quando a comunidade cresce, ela deve se organizar para conseguir uma convivência harmoniosa dentro de um quadro de ordem, justiça, liberdade e respeito. Para garantir essa convivência social, é necessário que existam autoridades nas diversas áreas e funções que compõem uma sociedade organizada. A anarquia impede o desenvolvimento das pessoas, das famílias e da sociedade. Por isso que a Bíblia diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Romanos capítulo 13. Chamamos toda essa estrutura de autoridade Estado. Infelizmente, muitos governantes usam suas posições para obter vantagens pessoais, ambição de riqueza, leva-os à corrupção, a recebimento de propinas, ao desvio de fundos, à promulgação de leis injustas em favor de interesses pessoais ou setoriais. Precisamos de leis justas, homens justos e um sistema econômico justo em toda a nação. A Bíblia diz em Provérbios 14:34, a justiça engrandece a nação, mas o pecado desonra as nações. Política. Que é política? A política, por um lado, é a arte de viver como uma sociedade organizada. Por outro lado, é a arte do governo, de governar. Governar é uma das profissões mais nobres e necessárias para a convivência social. Governar é um serviço a favor de toda a comunidade. Para ser um bom governante, duas condições fundamentais são necessárias: ser uma pessoa íntegra, honrada, honesta, e ter capacidade para a função específica. O que melhor do que os discípulos de Cristo, com uma vida santa e uma boa qualificação profissional, ocupam essas posições de serviço? Economia.
Hoje no mundo é necessária uma nova doutrina social que sirva de base para uma nova proposta socioeconômica. Precisamos de uma nova síntese filosófica da justiça social. Uma nova proposta que oriente a macroeconomia para uma microeconomia saudável, para que haja igualdade e justiça nas nações. Com a Revolução Industrial e, mais recentemente, com a Revolução Tecnológica, a produção de bens e serviços de uso aumentou enormemente. No entanto, infelizmente, a distância entre ricos e pobres tem crescido. Precisamos que surja uma nova geração de estadistas e economistas cheios do Espírito Santo e de sabedoria de Deus para a bênção de milhões de famílias de todas as nações. O capitalismo e o socialismo já demonstraram certas vantagens e suas grandes deficiências. O mundo precisa hoje uma nova proposta superadora, melhor que capitalismo e que socialismo. Não cabe a nós, pastores, elaborar este projeto para as nações. Não somos economistas nem políticos, mas nossa responsabilidade é inspirar, desafiar e transmitir uma nova visão do papel dos cristãos na sociedade. Devemos transmitir aos profissionais e empresários de nossas comunidades e principalmente às novas gerações uma nova visão de nossa missão no mundo, motivada pelo amor ao próximo. Mencionei apenas 3 áreas da vida nacional: Estado, política, economia. Mas nossa responsabilidade como filhos de Deus é ser luz e iluminar todas as áreas de nossa nação e do mundo. Justiça, educação, saúde, trabalho, segurança, ciências, artes, comunicações, agricultura, indústria, comércio exterior, relações internacionais, meio ambiente, cuidado do planeta, segurança social, justiça social, esportes e entretenimentos, e outros. E para concluir, vejamos as ações que a igreja pode abordar gradativamente. Primeiro de todos, para ser luz das nações, para ser a luz do mundo, primeiro necessitamos orar, interceder por nossa cidade, nossa nação e por outras nações, por nossos governantes e por todos os homens. Segundo, pregar o evangelho do reino, fazer discípulos a todas as nações, evangelizar com sinais e milagres. Terceiro, capacitar os discípulos. Quarto, transmitir aos discípulos a visão da missão integral para serem fatores de transformação social. Quinto, crescer em número de discípulos. A igreja precisa multiplicar-se, crescer. 6. Treinar os obreiros, treinar todos os discípulos para a missão. 7. Plantar comunidades de discípulos em todos os bairros, vilas e cidades de nosso país e do mundo com esta visão. 8. Crescer em santidade, integridade, amor ao próximo, serviço, generosidade e com famílias saudáveis e fortes. 9.
buscar a excelência em tudo o que realizamos. 10. Incentivar os jovens a trabalharem arduamente nos estudos e se capacitarem para as funções mais importantes da sociedade, começando pelos empregos mais simples. 11. Desenvolver vocações de serviço. 12. Detectar as necessidades mais urgentes das pessoas do bairro, da cidade, da nação, a fim de iniciar processos para suprir essas carências e remover gradualmente as causas que as produzem. 13. Santificar todos os ofícios, profissões e cargos, com a convicção de que tudo o que fazemos vem de Deus e por Deus e para Deus. 14. Formar grupos homogêneos de profissionais, empresários, comerciantes, políticos, em todas as áreas, para desenvolver ideias, projetos, propostas para o bem de nossa nação. 15. Incentivar profissionais, empresários e políticos cristãos a desenvolver propostas socioeconômicas de acordo com os valores do reino de Deus. O mundo precisa de algo novo, inspirado por Deus. 16. Desenvolver argumentos científicos e apologéticos para dar nossa contribuição em todas as áreas da sociedade. 17. Investir em serviços sociais e ação social. 18. Ensinar ofícios e habilidades de trabalho, treinar em administração. 19. Abrir escolas, universidades, para formar novas gerações com essa visão. 20. Incentivar os empregadores a formar empresas com o objetivo de criar empregos com salários dignos, para que os trabalhadores tenham a possibilidade de crescer profissionalmente e economicamente. 21. Trabalhar com o governo em todas as áreas, municípios, escolas, hospitais, marginalizados, drogados, prisões. Às vezes o governo tem recursos, mas não tem gente com vocação para o serviço, para realizar determinados projetos. 22. Incentivar os discípulos com vocação política a se prepararem para servir a Deus e ao próximo em uma área específica da sociedade. 23. Avançar para a unidade da igreja em cada cidade, em cada região, na nação, no continente e no mundo. E, finalmente, 24. Enviar missionários para todas as nações. Conclusão. Queridos irmãos, se nos unirmos como um só corpo, unindo nossos ministérios, nossos recursos, nossos dons, nossas congregações, por trás de um mesmo objetivo e com a mesma visão, milhões serão convertidos. Podemos ter as melhores escolas, as melhores universidades, as melhores empresas, a melhor mídia, os melhores hospitais, os melhores profissionais, os melhores deputados, os melhores dirigentes, as melhores orquestras. Se colocamos tudo o que somos e temos a serviço do próximo e da sociedade, o mundo verá a glória de Deus e conhecerá o seu amor, e nós, como uma cidade e uma colina, seremos novamente a luz do mundo. E concluo com as palavras do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3, disse assim:
embora a visão ainda demore um pouco, mas ela se apressa até o fim e não mentirá. Ainda que demore, espere, porque sem dúvida virá, não demorará muito. E o versículo 14, Abacuque 2,14, declara: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Amém. Assim seja e assim será para a glória do Senhor. Amém.